Muito boa noite. Estamos começando neste momento o programa Conexão 27, aqui pela TV Mato Grosso. A televisão Mato Grosso está realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Domingo passado, você acompanhou aqui uma entrevista com Adolfo Grassi, candidato do Partido Pátria Livre à prefeitura da capital. Nosso entrevistado desta noite é o procurador da Fazenda Nacional, Mauro César Lara de Barros. Ele é o candidato do PSOL à prefeitura de Cuiabá. Boa noite, candidato. Obrigado pela sua presença. Estão comigo aqui os jornalistas convidados, Paulo de Tarso e Jaime Neto. Procurador, quero começar essa entrevista falando do improvável. É improvável que o senhor venha a ganhar, ter êxito nas eleições da prefeitura de Cuiabá. Improvável. Aí eu lhe pergunto, como o senhor pretende conduzir sua campanha a partir de agora, de modo a tornar o ambiente favorável à sua eleição? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jaime. Boa noite aos telespectadores aí que nos assistem aqui no Conexão 27. Respondendo a sua pergunta, Márcio, eu acredito que não é improvável. Para nós acreditamos lá na nossa campanha dentro do PSOL que é extremamente provável que nós vençamos essa eleição. Nossos adversários são políticos tradicionais que trazem aí na sua ficha corrida aí, né, todo esse momento político que a gente vive aqui, um momento de que a população espera renovação. E apesar da nossa pouca estrutura, nós temos mantido dentro da nossa campanha a nossa coerência política, a nossa coerência ideológica, dentro dessa nossa caminhada política que a gente tem. Então eu acredito que não é improvável, é perfeitamente provável. Nós temos uma posição bastante crítica aí com a situação que a nossa cidade está. Nós apresentaremos em diversas entrevistas como essa, nos debates, no nosso horário eleitoral, as nossas ideias, as nossas propostas. Nós, na última campanha, ficamos muito felizes porque eu fui candidato a senador e nós tivemos aí 50.820 votos em Cuiabá. Tivemos aí a preferência de uma grande parcela do eleitorado de Cuiabá que confiou no nosso projeto. E as nossas campanhas têm sido feitas assim, com a contribuição de militantes, com a contribuição de simpatizantes, com pouca estrutura, mas confiando nesse trabalho do eleitor. E a gente vem numa curva ascendente, né? A gente acredita que realmente nós temos chances reais de chegar no segundo turno e chegando no segundo turno, chances reais de vitória nessa eleição. Sabemos que lutamos contra campanhas milionárias, são pessoas milionárias, campanhas milionárias que estarão ali gastando todos esses recursos dos financiadores de campanha, pessoas que querem ter um acesso no futuro da administração, né? São financiadas, a gente sabe, pelas empresas do lixo, pelas empresas de transporte, pelos fornecedores do município, né, pelas grandes empreiteiras que querem obras no município. Nós sabemos quem eles representam, não representam a população. Nós teremos a oportunidade, conforme eu disse, nas entrevistas, no horário eleitoral, nos debates, mostrar isso, que nós queremos fazer uma administração voltada para o povo, uma administração que responda aos interesses do povo. Por isso, nós acreditamos que a situação não é de improvável. Eu acredito que quem diz que é improvável é no sentido que está se pautando pelas pesquisas que aí estão. E a gente tem uma postura muito crítica com relação a essas pesquisas. E não estamos só nessa postura crítica. Nós acompanhamos aí que nas eleições de 2010 a Procuradoria-Geral da República instaurou um inquérito para apurar a veracidade das pesquisas que estavam sendo feitas para presidente, exatamente pelas divergências, pela falta de confiabilidade dessas pesquisas. E aqui também o jornalista Paulo Henrique Amorim, do Domingo Espetacular, um jornalista de alta credibilidade nacionalmente, também critica bastante essas pesquisas que são feitas no Brasil eleitoralmente. Por isso, nós não acreditamos nas pesquisas. As pesquisas, aqui nós sabemos que os institutos são umbilicalmente ligados a diversas campanhas, existem diversos institutos que só aparecem na época de campanha, sabe-se lá de onde, né, querendo dizer qual é a opinião da população. Os resultados divergentes entre pesquisas divulgadas no mesmo dia, você pode também dizer que essas pesquisas aí, nós não somos financiadores de pesquisas, nós não somos financiadores também de sites, de jornais, então com certeza nós estaremos lá para essas pessoas sempre numa posição, porque se nós vencermos, nós não estaremos ali atendendo aos seus interesses. Então, essas pessoas têm um interesse de que nós não estejamos bem nessas pesquisas. Para você ter uma ideia, conforme eu disse, nessa última eleição aqui para senador, nós tivemos a preferência de 17% do eleitorado de Cuiabá. 17% dos eleitores de Cuiabá votaram na gente, acharam que nós poderíamos representá-los no Senado Federal. Mas isso nenhuma pesquisa em 2010 identificou. Por quê? Porque não era do interesse demonstrar que nós teríamos tanta preferência dentro aqui de Cuiabá. Então, nós acreditamos que isso só nos dá força para continuar, força para seguir nesse caminho. Nós vencemos com essa votação, nós vencemos uma máquina partidária poderosíssima que era a máquina do Abicalil. Então, isso nos incentiva. Não é só dinheiro que vence campanha.
Mais votos que Abicalil. Aqui dentro de Cuiabá nós tivemos mais votos do Abicalil e as pessoas sabendo a estrutura que ele tinha e a estrutura que nós tínhamos. Isso nos dá força, nos remete a uma situação que nós devemos persistir nessa caminhada que nós estamos. Tenho citado bastante uma frase muito inspiradora do bispo Dom Helder Câmara, que lutou contra a ditadura, denunciou as torturas, lutou sempre em favor dos pobres, onde ele diz que é graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. E é nesse sentido que nós estamos, nessa caminhada. Uma caminhada correta, uma caminhada justa, uma caminhada honesta, com campanhas limpas. Temos orgulho de falar que já fomos candidatos por 3 vezes, nunca sofremos uma condenação sequer da Justiça Eleitoral, todas as nossas prestações de contas foram aprovadas. Quer dizer, nós estamos em uma caminhada correta e é nesse sentido que nós queremos caminhar. Não queremos caminhar buscando o poder a qualquer custo, no sentido de gastar milhões, de pegar financiamento de pessoas que poderiam comprometer uma futura administração. Então nós acreditamos que é extremamente provável, levaremos essa mensagem para a população e é nesse sentido que a nossa candidatura se coloca. O senhor despreza as pesquisas? Não, nesse sentido a gente considera que elas não são confiáveis, as pesquisas que estão sendo colocadas aí. Elas realmente não são confiáveis e não refletem o que a gente sente nas ruas. É por isso que a gente não leva em consideração. Ainda que o senhor aparecesse à frente nas pesquisas, o senhor também teria essa mesma opinião? A opinião é a mesma, não muda. Procurador, o senhor, como o senhor mesmo afirmou e procede, o senhor vem gradativamente tendo votos, o maior número de votos a cada eleição, e é a terceira que o senhor participa, a quarta que o senhor vai participar. E o senhor sempre teve uma votação expressiva lutando contra essas campanhas grandiosas que existem aí. Por que o senhor nunca se interessou em ser vereador, deputado estadual? Se o senhor tem uma votação tão expressiva dessa, o senhor poderia ser. O senhor é a mola mestra do seu partido? É o grande mártir do PSOL? Não, na verdade, esse tipo de discussão sobre conjuntura política, sobre a conjuntura mesmo do lançamento de candidaturas, qual candidatura deveria ser lançada, esse tipo de discussão ele faz parte internamente da militância do PSOL. E nessas candidaturas que eu saí, na candidatura em 2006, quando o partido ainda estava se formando, nós tivemos uma grande atuação na formação do partido, na coleta de assinaturas para a fundação do partido. E, assim, fomos escolhidos naquele momento para ser candidato a governador. Pela expressividade dos votos que nós tivemos em 2006, nós fomos escolhidos para ser o candidato a prefeito. E na eleição de 2010... por uma decisão de conjuntura, o partido optou que eu fosse o candidato ao Senado. Nós tivemos uma outra pessoa como candidato a governador, né? E nesse sentido, agora, numa discussão também de conjuntura dentro do partido, o partido optou pelo meu nome como candidato a prefeito. Assim, essas discussões sobre quais candidaturas, eventual candidatura para eleições proporcionais, elas existem dentro do partido, mas dentro... O senhor concorda que o senhor é um nome forte para ser um deputado estadual, um vereador? O senhor é um nome forte do pessoal. E o pessoal não abre mão disso daí por uma campanha que a gente acha que é uma campanha muito difícil, porque a campanha, como o senhor mesmo disse, é uma campanha do tostão contra o milhão. Então, o pessoal não sai prejudicado nessa conjuntura? Eu acredito que não. Isso aí faz parte mesmo, assim, conforme eu disse, assim, existem, durante o período pré-eleitoral, o nosso partido tem uma intensa atividade com militantes, com os filiados, com congressos. Essas questões são discutidas e acabaram optando pelo meu nome como candidato, até porque a gente tem outros candidatos a vereador. Nós temos candidatos a vereador, nós temos 15 candidatos a vereador, a gente acredita realmente que essas pessoas estão trabalhando, a gente tem condição de eleger aí 1 ou 2 vereadores com voto de legenda, a gente tem tido esse trabalho e eu acredito mesmo que a gente tem chances de vencer essa eleição. É uma eleição em que a militância acabou optando pelo meu nome por entender que nós temos chances reais de vencer essa eleição de 2012. O candidato, o fato de você estar no PSOL e sair, o senhor está saindo com chapa pura, né? Sim. No PSOL. Isso é uma estratégia do partido ou o senhor tem dificuldades em abranger um leque de coligações? Na verdade, isso aí é uma estratégia do partido no sentido de que o nosso partido ele tem que ser pautado pela coerência política e pela coerência ideológica. Os programas, os projetos que são defendidos pelo PSOL, eles não são defendidos pelos outros partidos. Os outros partidos, a maior parte deles, apenas em alguns momentos eleitorais abraçam as bandeiras que são defendidas pelo PSOL, mas também de maneira falsa. De outra parte, as pessoas que estão nesses outros partidos, a gente tem sérias restrições. Pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, pessoas que já estiveram no poder
e não se portaram, não fizeram os projetos em favor da população. Então a gente tem uma estratégia no sentido de levar o pessoal ao poder para que ele esteja ali ocupando e implantando o seu programa. Não se trata de dificuldade de alianças, porque nós não buscamos aliança. Nós não buscamos aliança com o PSD do Riva, nós não buscamos aliança com o PMDB de Bezerra, nós não buscamos aliança com o Democrata de Jaime e Júlio Campos. Com essas pessoas nós não queremos aliança. Então não é uma dificuldade do PSOL em conseguir aliança com esse partido. O PSOL ele não quer aliança com esses partidos dessas pessoas. E qual que é o ponto ideológico do partido que o senhor diz que tem no programa e que os outros não cumprem ou se cumpre de forma falsa? Na verdade, o que a gente tem acompanhado é isso aí. Um primeiro ponto, assim, o PSOL ele tem como uma das suas linhas de atuação de destaque nacionalmente, tanto quando a senadora Heloísa Helena estava, né, no Senado Federal, quanto hoje nós temos lá um representante, o senador Randolfo Rodrigues, tem uma atuação forte de combate à corrupção. Mas o combate à corrupção, por quê? Não é o combate à corrupção como uma coisa geral, muito assim, ampla, no sentido de uma coisa aérea. É uma coisa específica mesmo. O combate à corrupção que tem sido feito lá tem levado em conta, conforme eu já disse aqui, o financiamento das campanhas, a questão do loteamento dos cargos, a questão do loteamento dos cargos, dessa relação com a Câmara de Vereadores. Esse tipo de política é um tipo de política que o pessoal combate. E é nesse sentido que os outros partidos não combatem. Eles querem fazer esse tipo de política, que é a política da corrupção. A gente acompanha. Os escândalos aí são quase diários, os escândalos de corrupção. E esse tipo de política o pessoal não faz. Então, como é que você vai estar aliado, como é que você vai coligar com um partido cuja atuação é uma atuação nesse sentido? Por isso, nós não fazemos esse tipo de aliança. Um outro ponto que a gente considera é que todos esses outros partidos eles acabam tendo atuações onde eles devem favores para os seus financiadores de campanha. Os financiadores são as grandes empreiteiras, esse loteamento dos cargos, do horário de televisão. Nós não atuamos dessa forma. Nós queremos chegar na prefeitura e ter a liberdade, enquanto prefeito, de poder realmente implantar um programa a favor da população, voltado para os interesses da população, e não no sentido de estar dando um cargo para um cargo para outro, cargo para paniguados. É nesse sentido que nós queremos fazer, diferente desses outros partidos. Quer dizer, o senhor coloca, só reiterando aqui, Márcio e Paulo, porque o partido, até o próprio nome já disse, é uma parte. Ele representa uma parte da sociedade, por isso tem vários partidos no sistema democrático, né? O senhor quer dizer, então, que o pessoal quer dizer, não vou nem dizer que é o melhor. Se o jeito que o senhor está falando que não dá para fazer aliança com os outros, quer dizer, eu sou o melhor e nenhum outro presta. É isso o que eu entendi? Nós podemos exemplificar aqui, Jaime. Por exemplo, o PSOL, ele defende a saúde pública de qualidade como prioridade. Temos aqui, por exemplo, um candidato que é nosso adversário, no caso o candidato Mauro Mendes, que também coloca isso aí, que a saúde seria prioridade e que ele vai construir um novo pronto-socorro. Nós entendemos que isso é uma grande mentira da parte dele. Por quê? Nós acreditamos que no exercício da prefeitura nós podemos perfeitamente construir um novo hospital, nós podemos criar uma carreira de médicos de dedicação exclusiva, nós podemos fazer concurso para você retirar essa figura do prestador de serviço ali, que ele é salariado com contrato precário, que tem os servidores efetivos. Seriam medidas para melhorar a saúde pública e colocando a saúde pública como prioridade. Se você for olhar no programa, nos horários eleitorais desses outros candidatos, eles também estarão fazendo propostas semelhantes. Mas aí, se você olhar o histórico, você vai ver que o Mauro Mendes tem o apoio lá do senador Blairo, que foi eleito 2 vezes prometendo o Hospital Central aqui. Esse Hospital Central aqui no Centro Político está ali abandonado, nenhum tijolo foi colocado nesse hospital. Quer dizer, nós somos diferentes por quê? Porque nós estamos propondo com o compromisso de realizar as propostas. Essas pessoas estão fazendo propostas no sentido de convencer, de enganar, de mentir para o eleitor. Por isso que nós entendemos que nós somos diferentes. Para eles é muito fácil chegar aqui e prometer que vai fazer. Por exemplo, nós temos aqui o candidato Carlos Brito. Ele está ali dizendo que vai criar uma Secretaria de Segurança Pública Municipal para resolver o problema da segurança pública. Foi secretário de Segurança Pública do Blairo Maggi. Olha os índices de homicídio, olha os índices de roubo. Olha os índices da violência aqui em Cuiabá. Essas pessoas não têm legitimidade, na nossa opinião, para estar propondo isso. Nós temos o candidato Guilherme Maluf propondo que vai resolver o problema da saúde pública também. É dono de um grande hospital particular, foi secretário de saúde de Wilson Santos, não tem legitimidade para dizer que vai resolver esse problema. Por isso nós entendemos, sim, que a nossa candidatura é a candidatura melhor, é a candidatura que realmente pode fazer alguma coisa diferente para a população, pode colocar os interesses da população nesse primeiro lugar. Senão vai continuar, Cuiabá vai continuar dessa forma que está. Políticos que prometem e não cumprem, e são essas mesmas pessoas que estão aí. Todos eles têm um grande histórico de pessoas que já passaram pela administração, mas não cumpriram as promessas que foram feitas. É nesse sentido que nós entendemos que nosso partido se coloca de maneira diferente. Procurador, ao mencionar a dificuldade do seu partido pessoal de fazer coligações com outros partidos, o senhor mencionou
programa desses partidos e também figuras desses partidos. Sim. Em razão das quais o senhor tem essa maior dificuldade de fazer as coligações. O senhor põe a mão no fogo por todos os candidatos que disputam uma eleição hoje pelo PSOL, dentro de Cuiabá e outros municípios? Sim, eu acho que esse é o caminho. Assim, nós acreditamos realmente que nós estamos ali selecionando boas pessoas para estarem participando dessa eleição. É feita uma peneira desses nomes? Sim, nós temos feito isso aí, nós temos uma intensa discussão interna. É evidente que em qualquer partido pode acontecer de uma pessoa ter algum tipo de deslize, mas o que nós acreditamos é que nesses outros partidos o deslize não é de uma figura que pode ter ali. Nós acreditamos que essa maneira de fazer política deles é a regra dentro desses outros partidos. Então a gente citou algumas figuras, mas na verdade essa é a maneira que esses outros partidos fazem a política. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente entende que o nosso partido é diferente. E para chegar hoje até o eleitor, para levar o eleitor a sua proposta, seu pensamento, suas ideias, ideais, o senhor conta exclusivamente com o quê? Com a televisão? Televisão e rádio? Não. Horário gratuito ou o senhor tem alguns outros recursos para chegar até esses eleitores? Nós temos tido, Márcio, uma atuação através das redes sociais, nós temos horário eleitoral, nós temos entrevistas, nós temos debates e nós temos também pessoas na rua, através de panfletagem, através de carro de som. Nós temos tido uma extensa agenda de visita aos bairros, conversando com as pessoas. É evidente que nós não temos a mesma estrutura dos nossos adversários, mas nós temos feito uma intensa campanha de rua, aliada a essa campanha de TV também, para que a gente possa realmente estar avançando nessa campanha. Recebeu alguma doação? Já tem doação para a campanha? Não, nós temos doações, a maior parte das doações que nós temos são de militantes, de filiados, de simpatizantes mesmo, que vêm ao nosso partido, pessoas que estão trabalhando, que vão lá no partido, pegam o santinho para poder estar distribuindo no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho. E é nesse sentido que a nossa campanha tem sido tocada. Quando alguma empresa quer fazer uma doação, vocês recusam ou aceitam? Não, o nosso partido ele já tem estatutariamente que ele não recebe doações de multinacionais, de empreiteiras, de bancos. Lá não tem uma vedação expressa para a empresa, mas aqui em Cuiabá a gente tem uma vedação que a gente acha que a maior parte, tanto que nós nunca recebemos nenhum tipo de proposta de doação, porque é exatamente por isso. As empresas que querem doar para partidos, elas querem doar para partidos que lhe darão alguma contrapartida. Essas empresas, elas sabem que o nosso partido ele não tem essa política de doações ligadas a uma contrapartida. Então, nesse sentido, essas empresas nem mesmo comparecem para doar. Por quê? Porque as empresas que querem doar, a maior parte delas querem ter essa contrapartida na administração. E isso nós não estamos oferecendo. E a gente sabe que outros candidatos acabam por oferecer. E a nossa candidatura ela não oferece. O que ela oferece? Oferece um programa de governo para ser executado dentro das ideias que nós entendemos que são as corretas para administrar Cuiabá, para colocar Cuiabá no rumo certo. Se der mais um minuto, só para o senhor fazer as considerações finais, chegamos ao final do programa, e também fazer o pedido de voto aí para o seu eleitor. Eu quero dizer ao eleitor que nós estamos nessa caminhada, nós não temos grandes estruturas, o que nós temos são ideias, são propostas, é o comprometimento e essa independência de poder. Nós queremos fazer um governo popular, nós não queremos fazer um governo em que o prefeito acabe levando o mandato para casa, né, em que não ouça a população durante os 4 anos e só volte a discutir com a população novamente na eleição. Nós queremos fazer um mandato popular com a participação da população através de referendos, plebiscitos, iniciativa popular, conselhos populares, orçamento participativo. E é nesse sentido que eu convido você, eleitor, para vir com a gente nesse projeto. É você que decide, é o seu voto lá na urna, sozinho, naquela independência que você tem lá, que decide a eleição. Não é pesquisa, não é de repente uma determinada reportagem ou um determinado horário eleitoral, não é uma autoridade que está pedindo voto para aquele candidato, é você. Você tem o poder de decidir isso. Por isso eu peço o seu voto, que nos coloque aí nessa posição de no dia 7 de outubro estar eleito prefeito de Cuiabá e no dia 1º de janeiro de 2013 estarmos implantando todas essas propostas que nós colocamos, todas essas nossas ideias, todos esses compromissos que nós estamos aqui, firmando o compromisso com você, eleitor. E é nesse sentido que eu peço o seu voto e a sua ajuda nesse projeto de uma nova Cuiabá, muito mais humana e muito mais solidária. Agradeço aqui a presença esta noite no Conexão 27 do Procurador da Fazenda Nacional, Mauro César Lara de Barros, candidato do PSOL à Prefeitura de Cuiabá. Procurador, muito obrigado pela sua presença, sucesso na sua caminhada. Agradeço imensamente a audiência de todos vocês esta noite. Um grande abraço, um excelente final de domingo e até domingo que vem.